Há estudiosos que dizem que o homem surgiu a partir da criação divina de Adão e Eva. Outros, entretanto, dizem que o homem é uma evolução de uma determinada espécie de macaco. Sei lá, independente de onde e de quem viemos, o fato é que estamos todos aqui. Vivemos em sociedade, dependemos uns dos outros. Precisamos respeitar as regras sociais, cumprir com as obrigações. Enfim, precisamos existir. E isso não é fácil. Nunca foi. No começo, o homem vivia em cavernas. Tinha pouca alimentação. Nem sabia falar. Não havia esse negócio de respeito uns aos outros, de pensar no próximo, de tentar viver em harmonia, respeitando as regras de convívio social. Era cada um por si. Salve-se quem puder. O que havia era a guerra de todos contra todos. Vencia o mais forte. Não havia a razão, o bom senso, a solidariedade. O que existia era somente o instinto de sobrevivência. E para continuar vivendo, valia tudo. Um caos. Uma verdadeira desordem. Mas, embora sem segurança, podendo matar e morrer a qualquer momento, o homem era livre. Cada um fazia sua própria lei, a sua própria justiça. Imperava a insegurança, mas eram livres. E assim foi durante muito tempo. Mas, aos poucos, o homem foi aprendendo a falar, começou a raciocinar e foi desenvolvendo formas de organização. Os mais espertos perceberam que podiam manipular os outros, mesmo se esses outros fossem mais fortes.
E assim, seguindo o curso da história de forma natural, aos poucos alguns homens começaram a se diferenciar uns dos outros. Com relação ao poder que possuíam junto aos demais, esses que tinham mais bens passaram a mandar mais. Até porque, se eles tinham mais, eles podiam usar esse a mais que eles tinham para fazer trocas. É claro que ao mesmo tempo que uns tinham mais, outros tinham a menos. Diferente do que acontece hoje? Claro que não. E foi assim que aos poucos homens começaram a mandar em homens. A desigualdade favoreceu o poder de uns sobre os outros. E os homens, que já estavam cansados da luta constante pela sobrevivência, da insegurança que a falta de leis impunha à sua sobrevivência, do caos generalizado, da insegurança, aos poucos foi abrindo mão da sua liberdade em troca de proteção. Assim criou-se condições para mais tarde surgir o Estado. Entendendo esse termo enquanto forma organizacional de natureza política, sendo, então, uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Mas antes disso acontecer, nossa historinha continua. Já ouviu falar nos senhores feudais? Aqueles homens que lá na Idade Média possuíam muitas terras? Terras essas conquistadas sabe lá se como. Se no princípio todos tinham as mesmas condições? Pois então, esses senhores tinham tanta terra, mas tanta terra, que eles podiam até emprestar. Então esses senhores eram bonzinhos? Generosos? Pensavam no seu próximo? Claro que não. Eles doavam porções de terra para alguns, que eram chamados de vasalos. Mas em troca, eles exigiam algumas coisas. Além de cuidar das terras que recebiam, os vassalos precisavam estar disponíveis para proteger o senhor feudal no caso de haver guerras. Então os vassalos formavam uma espécie de exército para proteger o seu senhor. Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. No decorrer da história, alguns que recebiam as doações de terras dos senhores feudais acabavam fazendo doações a outros em troca dos mesmos benefícios, e foi assim que o poder entre homens foi se estabelecendo.
chegou a um ponto em que, como o homem é ganancioso e cada vez mais, os que possuíam mais terras tinham mais bens materiais e assim consequentemente tinham também mais poder. Começaram a se unir para derrubar os outros que tinham menos poder. Até os filhos foram usados nessa busca pelo poder. A história conta que grandes proprietários de terra faziam casamento entre seus filhos para que assim fortalecessem e passassem a ter mais poder sobre aqueles considerados mais fracos. E nisso tudo só se davam bem os ricos. Os pobres simplesmente tinham que trabalhar muito para garantir a sua existência e pagar aos donos das terras. Foi assim que surgiram os estados modernos, sendo Portugal o primeiro país a consolidar enquanto nação. Em resumo, o homem que vivia em total liberdade, mas também em segurança, acabou abrindo mão de sua liberdade para receber proteção. Primeiro dos senhores feudais, depois dos reis, e bem depois do Estado, entidade esta com organização de natureza política. E assim, começaram a protestar e a exigir que no governo houvesse gente que defendesse os interesses do povo, já que era este o povo que trabalhava e produzia as riquezas que bancavam os poderosos. E foi assim que o rei perdeu o direito de mandar sozinho. Para isso, foram criados os três poderes: o legislativo, que criava as leis, o executivo, que põe em prática as leis que foram criadas, e o poder judiciário, que julga todos os problemas que envolvem os cidadãos, punindo aqueles que não agem de acordo com o que determinam as leis. Como a sociedade é composta por todos, e é o povo que, por meio do seu trabalho, constrói tudo o que há nessa sociedade. Nada mais justo que as pessoas do povo tenham a chance de se candidatar como representante popular e também possam escolher aqueles que ele deseja que os representem, seja como vereador, prefeito, deputados estaduais ou federais, governador, presidente ou senadores. Todos os políticos só chegam ao poder porque nós, o povo, colocamos lá. Como nós não podemos todos dar nossa opinião com relação ao modo de como a sociedade deve ser administrada, nós, por meio de nosso poder de voto, elegemos pessoas para que eles falem por nós e defendam os nossos interesses. Em troca, nós lhe pagamos altíssimos salários, além de outros benefícios chamados de auxílio isso, auxílio aquilo. Infelizmente, o povo não está tendo muita consciência disso e está dando poder a qualquer um. Por outro lado, os políticos parecem não saberem de tudo isso que esta história está contando. E quando chegam ao poder, esquecem do povo e passam a agir defendendo somente seus interesses e o interesse de seus chegados. Isso precisa acabar.
let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.